Oi, eu sou Fernanda Reis, sou terapeuta ocupacional, atualmente sou docente do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal da Bahia. Venho aqui hoje conversar com vocês sobre o projeto terapêutico singular como ferramenta de trabalho interprofissional e centrado no indivíduo, construindo pontes para projetos de vida. Gostaria de iniciar, fazendo a minha autodescrição, que é um recurso de acessibilidade importante para que todas as pessoas possam compreender quem está falando. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ondulados na altura dos ombros, estou usando óculos de armação redonda de cor marrom, faço uso de argolas, que tem um pingente branco, uso uma camisa branca, estou sentada, aparece do meu tronco para cima. Atrás de mim tem algumas prateleiras com livros e objetos e um quadro à direita. Eu falo, desse lugar físico, mas também de um lugar experiencial, acho que é importante demarcar que as reflexões, e conteúdos que eu estou trazendo aqui, eles são oriundos, da literatura científica, dos conhecimentos, do que vem sendo produzido sobre o tema, mas também da minha experiência. Eu sempre atuei no SUS, desde que me formei, e atuei algum tempo na gestão, na área técnica da pessoa com deficiência, da CESAB, então agradeço o convite das colegas, para mim é um prazer continuar colaborando para o fortalecimento da rede de atenção à saúde como um todo, especialmente da rede de cuidar da pessoa com deficiência, da rede de atenção psicossocial. Além da atuação na gestão, no SUS, eu também tenho experiência na atuação na atenção primária à saúde, trabalhei por muitos anos no NASF, no antigo NASF, que hoje é a EMUD. Então, é desse lugar, que eu trago essas experiências e reflexões. A encomenda que me foi realizada, tinha alguns apontamentos que eu achei muito relevante e organizei a apresentação em torno desses 4 tópicos, pensando esses tópicos como questões norteadoras para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Então, ao longo da apresentação, vou apresentar essas 4 questões. A primeira delas é quais são os marcos teórico-conceituais que fundamentam o PTS. É uma questão que só dava uma aula só sendo ela, para além das outras que a gente precisa responder hoje. Mas passando rapidamente, que aspectos são muito importantes de serem contextualizados quando a gente está falando de PTS, que marcos são esses? Acho que o primeiro deles é pensar que essa ferramenta se insere no contexto do processo de trabalho e saúde e a complexidade desse processo de trabalho, geralmente, o processo de trabalho e saúde se dá no encontro entre um profissional, uma pessoa e uma equipe, que tem uma finalidade, então, a depender do contexto que a gente está, se na atenção primária, na atenção especializada, na atenção hospitalar, a gente já vai ter uma contingência, depender desse cenário, ou apontamentos e atribuições que a gente deve fazer nesse contexto. E também, cada profissional, cada categoria profissional já tem uma intenção prévia, do que pode ser produzido a partir do seu objeto de estudo, É a partir dessa lente que geralmente eles olham, os profissionais olham o seu objeto de trabalho, E que objeto de trabalho é esse? É um recorte, do que o outro, os outros sujeitos, pessoa, família, comunidade, trazem, comunicam como necessidade ou demanda, Então, o processo de trabalho de saúde se dá nesse encontro de relações intersubjetivas, Então, quando a gente pensa a partir dessa complexidade, a gente entende de que não tem nada dado e de que cada encontro ele é muito singular. Então, a gente precisa de ferramentas que potencializem, essa ferramenta da singularidade, o olhar para a singularidade. E nessa delimitação desse objeto de trabalho, a gente entende que dos dois lados, tanto na figura A como na figura B, para quem não está vendo a figura, do lado esquerdo da tela, tem uma pessoa, algumas pessoas, 3 pessoas que simulam uma equipe de saúde, e do outro lado, 2 pessoas adultas e uma criança que simulariam uma família, pessoas e um contexto que chegam nesse encontro, Tem uma seta ligando esses 2 pontos. Então, esse encontro de relações intersubjetivas, ele se dá a partir dessa interpretação de conhecimentos, experiências, técnicas, contexto dos dois
sujeitos, né, ou coletivos de sujeitos que se encontram nesse processo de trabalho em saúde. Um outro marco importante é a gente pensar que o PTS se insere num contexto da clínica ampliada, né? Então, essa é uma ferramenta de apoio que convoca para a compreensão ampliada do processo de saúde e doença e desse objeto de trabalho. Então, a gente não está operando naquela lógica disciplinar e focada na doença ou no indivíduo que traz demandas relacionadas à sua estrutura e funções corporais. A gente está falando de um sujeito complexo, de um processo de saúde e doença que envolve determinantes sociais de saúde e que eles estão o tempo todo influenciando e sendo influenciado por essa vivência, né, que é trazida como uma demanda para o nosso serviço de saúde. Um outro ponto importante é pensar que o projeto terapêutico singular, ele traz, né, também convoca para uma outra mudança que se relaciona com a nossa formação em saúde, né? Então, a maior parte da nossa formação em saúde, ela ajuda cada categoria profissional a entender essa lente, né, o seu objeto de trabalho, o seu objeto de especificidade da profissão, e nos ensina a sermos, né, operadores do cuidado. O que é isso? A gente aprende a olhar para identificar problemas, né, diagnosticar, construir hipóteses, pensar em prognóstico, pensar em intervenções terapêuticas, como reavaliar isso. Então, a gente aprende a ser operador do cuidado, a gente aprende a cuidar. Mas o PTS, ele traz como ferramenta a necessidade de não só sermos operadores do cuidado, cuidar individualmente, mas cuidar em equipe, e, além disso, pensar não só como sermos operadores, mas como também sermos gestores desse cuidado. Então, a gente não está aqui só pensando uma atenção focada em resolver o problema de alguém no sentido individual ou restrito, né, dessa possibilidade, mas pensando um processo de gestão, né? Se esse usuário ele tem necessidades complexas que precisam de outros serviços ou também de outros setores, né? Pensar assistência social, esporte, moradia, né? Habitação, enfim, outras necessidades precisariam também estar sendo consideradas dentro desse projeto. E isso é muito difícil, porque a gente também tem pouca formação para isso, né? Mas o PTS é uma ferramenta que nos ajuda a operacionalizar esse cuidado, pensando a gestão do cuidado. Um outro ponto importante para ser demarcado, né, é o trabalho em equipe e a prática colaborativa. Quando a gente está pensando, né, em equipe de atenção primária, ou CAPES, ou SER, né, a maior parte dos dispositivos do Sistema Único de Saúde, ele tem uma equipe multiprofissional e a lógica do trabalho deve ser baseada nessa equipe, nesse trabalho em equipe. E o trabalho em equipe, eles vem sendo tratado, né, de forma associada à prática colaborativa, especialmente no SUS, né, já que a gente tem desenvolvido tecnologias e temos visto, né, na construção de redes a necessidade disso. Então, as equipes, elas, de um mesmo serviço, elas devem colaborar entre si. Então, elas precisam ali ter processo de trabalho que não contemple só o contato com o usuário, mas a gestão desse serviço, né? Pensar coletivamente essas necessidades e as demandas. Então, elas devem colaborar entre si e elas devem colaborar também com profissionais de outros serviços ou outros setores, né? Então, uma vez que a gente pensa esse objeto ampliado e que a gente considera os determinantes nessa prática, né? Nessa prática colaborativa, a gente também entende a nossa insuficiência, que nenhum serviço sozinho vai dar conta da complexidade, né, dos nossos casos. Então, a gente precisa também articular com outros serviços e outros setores, fazendo, assim, a rede acontecer. E aqui a gente abandona aquela máxima do cada um no seu quadrado, né? Então, de fato, não tem como ter resolutividade se cada profissional fizer o seu pedaço, né? É completamente insuficiente para a complexidade do trabalho, para o que os nossos usuários convocam a partir das suas demandas, né, das suas necessidades, isso se nós tivermos disponibilidade de olhar para isso. Um outro apontamento importante, né, desse marco teórico conceitual é pensar a prática centrada na pessoa, né? Então,
entender que essa pessoa deve participar ativamente nas escolhas, né, das metas prioritárias e do processo de avaliação, intervenção e resultados. Então, aqui, a gente abandona a ideia do paciente como passivo, né, e considera essa pessoa, né, esse usuário do serviço, como um sujeito de direito e que tem completa autonomia e deve, né, ser considerado e ouvido no seu processo de cuidado. Então, a gente vai, com isso, deixar muito do que a gente aprendeu como ferramenta, né, que está aqui atrás da gente, mas que a gente só vai acionar à medida que esse usuário demande, à medida que a gente acha que essas ferramentas que a gente tem vai ajudar a facilitar os objetivos desse usuário, né? Então, somos seres facilitadores de processos para pensar inclusão, para pensar as habilidades que esses usuários entendem que eles precisam desenvolver, as articulações que são necessárias, enfim. Então, somos sujeitos facilitadores que estamos para apoiar, né, esse usuário no que ele achar que o serviço, né, e que a gente achar conjuntamente que o serviço pode colaborar nesse processo. E aí, entrando para a segunda questão, né, quais são os objetivos do projeto terapêutico singular? Primeiro, pensar que o objetivo do projeto terapêutico singular é o projeto de vida do sujeito, é o projeto de vida do usuário, né? É o que ele espera para a vida dele, é o que ele espera para aquela terapêutica, é colocar nesse horizonte, assim, né? Voltando lá para a imagem anterior de equipes, o encontro entre equipes e sujeitos, a gente vai pensar que esse encontro ele precisa ser mediado a partir dessa visão, né? De que o usuário, quando busca o serviço, a gente tem que primeiro entender quais são as expectativas, o que essa pessoa está buscando no serviço, como ela traduz essa demanda. Às vezes, o que é reportado, né, é o mínimo do que é a complexidade do que o sujeito traz, porque a gente tem a construção social da demanda também. Então, pensar esse projeto. O que é que você espera para a sua vida? Como é que está sendo essa vivência, né? O que é que você está vindo buscar aqui? A gente também, por outro lado, apresentar as circunstâncias do serviço, né? Que profissionais a gente tem? Com o que é que a gente geralmente trabalha? Como é que são essas escolhas? Para que a gente possa ter nesse encontro algumas escolhas que vão constituir esse projeto. E aí o PTS, né? Ele é um instrumento de organização do cuidado em saúde, né? Ele deve ser construído entre equipe e usuário, entre equipes e usuário. Ele considera a singularidade do sujeito e a complexidade do caso. Então, muitas vezes, quando a gente tem ampliação desse objeto, né, da clínica ampliada, a gente se vê sem ferramentas para operacionalizar esse cuidado. Pronto, me tiraram o cuidado restrito, o cuidado biologicista. O que é que me sobra, né? Então, o PTS ele é uma ferramenta para auxiliar, né, nesse olhar para a singularidade, nessa complexidade. Ele ajuda na identificação das necessidades de saúde, então a gente vai ver que tem algumas etapas, né, que vão colaborando para a gente identificar, né, para a gente ter pistas dessa atuação conjunta com o usuário, e ele possibilita, né, essa definição do cuidado de forma compartilhada. Então, como é fazer isso, né? Como é que eu coloco o sujeito no centro dessa prática? Que ferramentas eu tenho? Então, o PTS nos ajuda para isso. E ele amplia a comunicação, porque ele traz o fortalecimento dos vínculos e o aumento do grau de corresponsabilização. Então, não é incomum que a gente escute, especialmente em centros, né, de reabilitação, ou às vezes até em CAPs, né, que o usuário está bem quando ele está frequentando o tempo todo o serviço. Essa ideia é estranha, né? Porque essa ideia parece que a gente está num processo de institucionalização dos sujeitos. Então, nossa ideia do PTS é que a pessoa esteja na vida, né? Que ela dependa cada vez menos do serviço e que ela possa ter cada vez mais autonomia, ela, a família, né? Enfim, e o seu contexto tenham autonomia para tomar as decisões sobre a sua própria vida, né? E entender sobre o seu autocuidado e seguir, né? Então, também não é incomum, né? Eu acho essa experiência mais do serviço de reabilitação,
que famílias, né, e sujeitos, quando tem alta, eles judicializam, né, o serviço, entendendo que ele está sendo abandonado pelo serviço. Quando isso acontece, a gente tem ali nitidamente que o usuário tinha uma expectativa ou um objetivo e a equipe tinha uma expectativa e outro objetivo. Porque quando você tem a alta de um serviço, que teoricamente é tudo que todo mundo deseja quando está num serviço de saúde, se você tem alta e sente que você não deveria ter tido alta, que você não alcançou o que idealmente você esperava alcançar, tem algo muito errado nesse compartilhamento, né, de expectativas, objetivos, metas, ou até mesmo no acompanhamento do processo de avaliação e, né, de aquisição de habilidades ou de transformação da própria vida. Se a pessoa não consegue perceber isso, tem algo muito errado nesse processo de cuidado, né? E aí, um outro ponto importante de pensar, né, dos objetivos do PTS, o que é o PTS, é pensar que o PTS ele não é um papel. Ainda que o registro seja fundamental, né, ainda que a gente precise ter, sim, instrumentos que sistematizem o PTS, né, que possa colocar ali como se fosse uma fotografia daquele momento, o que é que a equipe pensou, o que é que o usuário trouxe, o que é que o usuário vai fazer, o que é que a equipe vai fazer. Ainda que tenha esse plano registrado, o PTS não é um papel. Por que é importante trazer isso? Porque tem uma confusão de que a gente está discutindo o PTS em reunião de equipe, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é importante demarcar nesse objetivo, né? Então, a gente discute o PTS em uma reunião de equipe e as pessoas podem dizer, o usuário não participa da reunião de equipe, então o usuário não está sendo considerado. Não. O PTS é a construção de um plano, e esse plano pode ser construído em vários momentos, e ter um registro desse combinado, né? Desses vários momentos de reunião de equipe, de avaliação, de contato com o usuário, de compreensão do contexto, né? Do que é que o usuário se comprometeu em fazer. Então, esse é um plano. E esse plano, ele vai sendo acompanhado, ele vai sendo reavaliado, a gente vai também falar sobre isso. Então, é importante pensar que o PTS não é o papel, o PTS é esse plano de cuidado do usuário no serviço. E aí, entrando na nossa terceira questão, né? Que é quais são as diretrizes para a elaboração e reavaliação do PTS na perspectiva da funcionalidade e da participação social. O PTS, né, ele pode ser articulado, né, e pensado a partir de 4 momentos. Ele é esse conjunto de propostas, né, de condutas terapêuticas para um sujeito individual ou coletivo que pode ser executado nessas 4 etapas, que seria diagnóstico e análise, definição de ações e metas, divisão de responsabilidades e reavaliação. A gente vai falar sobre cada uma delas. No diagnóstico e análise, inicialmente a gente precisa pensar se estamos ampliando esse objeto, se estamos ampliando essa clínica, se estamos ampliando nossos instrumentos de fazer esse cuidado. Primeira coisa que a gente precisa pensar é ampliar essa escuta, né? Ampliar a compreensão que a gente tem sobre esse caso. Então, a escuta qualificada, né, para a construção desse compromisso e vínculo. Compreender o que a pessoa e o que a família estão trazendo, né, o que elas estão vivenciando, o que elas estão trazendo de demandas, né, para o CER, para o CAPES, que é o enfoque aqui, né, dessa apresentação. Quais são as explicações delas para o que elas estão vivenciando? Que angústias são essas? Né? Recebi um diagnóstico, percebo que a minha criança, o meu familiar tem comportamentos semelhantes ao que eu tenho visto na internet ou que eu tenho visto na televisão, que é o transtorno do espectro do autismo. Como é que isso me bate? Isso me traz um conforto? Ou isso me traz uma inquietude? Eu fico desterritorializada, não sei muito bem onde piso. Então, é muito importante entender, né, de onde vem. Quais as explicações que as pessoas trazem, porque elas estão vivenciando, né? Então, quando eu comecei a fazer essa pergunta nos meus atendimentos e nos projetos terapêuticos, né, junto com as equipes, por que a pessoa acha que ela está passando por isso? A gente recebe respostas inimagináveis, coisas que estão nesse universo do que a gente está cuidando, né? E que a gente não para pensar do porquê que a pessoa acha que ela está passando por aquilo ali. E se a gente não dialogar com isso, a gente está cuidando só uma partezinha, né, desse processo. Então, entender que racionalidade, como é que a pessoa explica, né?
quais são as crenças que estão envolvidas naquilo, quais são as angústias, né? As dúvidas que surgem. Então, a gente deixar um espaço assim, ó, aqui é o espaço para perguntar o ridículo, aqui é para perguntar o óbvio, o que parece óbvio, o que parece ridículo, o que parece que você deveria saber. Então, assim, é muito importante que a pessoa esteja ali num espaço e que ela se sinta muito segura para que ela possa compartilhar o máximo de percepções sobre aquela vivência, né? E é muito importante a gente utilizar a linguagem direta e simples. Isso não quer dizer que a gente deve diminuir, né, essa clínica ou diminuir as informações que a gente precisa compartilhar. Não. A gente precisa entender esses sujeitos como sujeitos de direito. Então, a gente vai buscar explicar sobre esse fenômeno, o que a gente sabe sobre esse fenômeno do que a pessoa está trazendo, acolhe o que ela traz e a gente dialoga com isso e a gente traz o máximo de evidência da literatura, das diretrizes, dos protocolos. A gente pode e deve trazer todos esses elementos, desde que a gente faça isso num lugar de horizontalidade, né? No lugar de que esse não é o saber ou esse é a verdade. Esse é só mais um aspecto que se relaciona com esse aspecto que a pessoa traz, né? Então, é sempre buscar essa horizontalidade e trazer o máximo de informações para que a pessoa possa tomar decisões, ajudar para ela, inclusive, nas próximas etapas do PTS, né? Para a gente pensar, quando a gente pensa esse diagnóstico e análise, além dessa escuta, né, é muito importante que a gente tente explorar essa demanda, essa necessidade, esse caso, essa família, a partir de instrumentos que vão nos ajudar a compreender de uma forma ampliada, né? Então, utilizar o genograma, esse estudo da família, utilizar o ecomapa, que é o estudo das relações, das redes de apoio, né, dos vínculos que essa pessoa tem. Então, não dá para a gente colocar na anamnese assim, a pessoa sempre vem acompanhada da avó, ou sempre vem acompanhada da mãe, pai ausente. Isso é muito insuficiente para a complexidade do que a gente precisa fazer no PTS, né? A gente precisa entender dos vizinhos, da família, da igreja, do terreiro de candomblé, da capoeira, de como é a comunidade, se pode sair na rua, se tem tiroteio, se tem escadaria. A gente precisa compreender esse contexto, e esse contexto não só ser cenário. Esse contexto ele precisa estar sendo o tempo todo pensado, e é por isso que ele é muito importante, precisa aparecer aqui. Um outro ponto é trazer avaliação de risco e vulnerabilidade, né? Desculpa, aqui não apareceu a referência, mas essa balança, né, de uma tese de uma dissertação de mestrado de Gustavo Nunes Oliveira. Desculpa não ter aparecido aqui a referência. Então, ele traz, né, como essa avaliação de vulnerabilidade é importante, que precisa, né, ser avaliada, né, como os fatores de risco e os fatores de proteção. Então, pensar a vulnerabilidade como tudo aquilo que aumenta a vulnerabilidade ou que pensar fatores de risco como tudo aquilo que aumenta a vulnerabilidade, né? Que vai influenciar ou determinar negativamente a situação no sentido de deixar essa pessoa mais suscetível a agravos. E o fator de proteção, aquilo que protege a pessoa, que influencia, o que tensiona, determina positivamente. Então, algumas vezes, quando a gente vai listar os fatores de risco, né? Nós estamos acostumados a identificar problemas. Quando a gente identifica fatores de risco, a gente vai a gente coloca os fatores de risco ali. Então, a balança da vulnerabilidade pesa para um lado. A gente precisa levantar fatores de proteção, né? Que é identificar possibilidades. Então, quem é? Tem uma madrinha, tem uma vizinha, tem uma instituição religiosa, tem um fator socioeconômico que pode ajudar, tem uma família que tem muito amor, né? Parece que as pessoas se cuidam muito, tem muito amor, tem muito afeto. Tem alguém que tem sei lá, uma escola, uma ONG que pode ajudar, né? E que tem alguma relação ali com esse caso, enfim. Então, a gente vai listar fatores de proteção, porque algumas vezes os fatores de risco nos paralisam, né? Quando a gente olha para a vulnerabilidade, a gente se paralisa. E se a gente não encontrar os fatores de proteção, a gente tem pouca ferramenta para fazer essa intervenção nos fatores de risco. Então, são aqueles casos que dizem assim, nossa, esse caso é muito complexo, isso aqui a saúde não vai dar conta,
ou precisaria de um serviço inteiro só para essa família, tem muitas queixas, tem muitas necessidades. Então, se a gente se paralisa nos fatores de risco, a gente não consegue sair, né, se deslocar para conseguir ajudar essa pessoa, essa família. Então, a gente precisa fortalecer os fatores de proteção. E é fortalecendo fatores de proteção, a relação com o vizinho, a relação com a instituição, fortalecendo a relação com a unidade de saúde da família, né, com o agente comunitário, com o enfermeiro, com a escola, enfim. Fortalecendo esses fatores de proteção é que a gente consegue diminuir alguns fatores de risco. Então, essa balança, ela traz esse raciocínio importante. Fazendo uma analogia, né, dessa balança com a classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde, que a gente também não vai conseguir discutir muito aqui, né? Mas essa ideia de pensar a complexidade dessa relação, vou falar um pouco mais à frente também da CIF, né? Quando a gente for falar de diagnósticos e metas, mas seria o equivalente a pensar os fatores contextuais e fatores, barreiras e facilitadores, né? Então, a gente poderia pensar isso nessa balança da vulnerabilidade. Não é uma analogia tão direta, por quê? Porque, às vezes, a gente tem facilitador que a gente quer diminuir. Então, por exemplo, a gente tem uma criança que os familiares auxilia muito nas atividades de vida diária, né? Auxilia muito na, sei lá, amarrar o cadastro, no comer de forma dependente, né? Então, a gente tem um facilitador completo aí, pensando a CIF. Então, no comer, a família é facilitador completo porque a pessoa não ajuda em nada. Então, às vezes, a gente quer diminuir esse facilitador, né? A gente quer diminuir que na atividade de comer, essa pessoa ela tenha cada vez menos o apoio desse facilitador familiar. Então, não é bom que a gente faça diretamente essa analogia de que barreira é fator de risco e que fator de proteção é facilitador, porque às vezes o facilitador para a CIF, né, um facilitador completo, é o que a gente quer diminuir para potencializar maior autonomia, enfim, maior possibilitar, né, mais oportunidade de desenvolver habilidades para esses sujeitos. E aí, aqui, a gente pode também utilizar as nossas avaliações, né, tudo que a gente já aprendeu, de avaliações que podem nos ajudar nessa condução, mas entender em que momentos a gente vai usar a avaliação e o porquê, né, dessas avaliações. Não é submeter o usuário a uma bateria de avaliação que vai nos ajudar pouco, né? Isso seria heterogeneia e pensar a prevenção disso é pensar a prevenção quaternária, né? De não submeter o usuário a processos em saúde, né? A intervenções em saúde que sejam desnecessárias. E também pensar em outras avaliações que podem nos ajudar, como, por exemplo, a avaliação, né, de sobrecarga de cuidadores. Essa é uma avaliação mais específica para a pessoa idosa, mas que a gente pense outros instrumentos que podem nos ajudar a dialogar com esse contexto, inclusive dialogar com os cuidadores. Vamos fazer uma entrevista aqui? Esse instrumento nos ajuda a perceber um pouco mais de como você está. E aí a gente conseguir dar um feedback para os cuidadores sobrecarregados. Não tem como a gente ficar prescrevendo, né, atividades para serem realizadas em casa se a gente tem um cuidador sobrecarregado que precisa de cuidado. Então, considerar isso é pensar a resolutividade das nossas orientações. Ao invés de cada profissional dar a sua orientação, vamos pensar que orientações, que objetivos a gente quer junto com essa família. Essa família dá conta desses objetivos de realizar em casa. Então, usualmente, né, cada profissional sai do seu atendimento e diz, você tem que fazer isso. E anota lá no prontuário. A família foi orientada a fazer tal coisa. A família entra em outra sala, recebe mais orientações. Não. Dentro do PTS, essas orientações são combinadas. E elas são adequadas e discutidas e pactuadas junto com a família, né? E junto com a pessoa. Então, parece um deslocamento pequeno, parece um deslocamento óbvio, mas na minha prática profissional, isso faz muita diferença e a gente acaba reproduzindo lógicas que a gente está na nossa dieta da consciência, estou orientando, estou fazendo, mas a pessoa não faz. O PTS, o objetivo é olhar assim, por que a pessoa não está fazendo? Né? Por que essa família recebe essa orientação e não consegue executar? Qual é a dinâmica dessa família? Como é essa casa? Né? Como é esse contexto? Então, tudo isso precisa ser considerado nessa dimensão de diagnóstico e análise.
A outra etapa é a gente pensar a definição de metas, né? Essas metas a curto, médio e longo prazo. Então, se a gente faz um bom delineamento desse diagnóstico e análise, né? O que é que vulnerabiliza? Quais são os interesses? Quais são as necessidades? Que contexto é esse? A gente tem mais ferramentas enquanto equipe para pensar em propostas terapêuticas que elas vão ser discutidas e negociadas, né? Junto com o usuário, com o familiar ou pessoa próxima, enfim, né? Então, a gente vai compartilhar isso. Isso não quer dizer que o usuário precisa estar necessariamente na reunião de equipe. Tudo que a gente vai pensar, tudo que a gente... As ideias que a gente tem, as sugestões que são trazidas e compartilhadas, elas vão ser pactuadas, sei lá. Então, a gente pensa que para tal usuário é importante discutir trabalhar sequência e a construção de formas. O que você acha, fulana, que é a principal necessidade do seu filho? Ou fulano, qual que você acha que é a sua principal necessidade? A pessoa pode dizer assim, não, eu quero comer mais rápido. Eu já como sozinho, mas eu quero comer mais rápido, porque todo mundo já levantou da mesa e eu continuo comendo. Então, assim, enquanto a gente está pensando em um objetivo, pode ser que a necessidade da pessoa seja outra. Então, assim, por mais que a gente ache que aquilo que a gente está propondo é muito necessário e é fundamental para outras etapas, se a pessoa entende que o que ela precisa é outra coisa, ela vai se sentir muito mais motivada para outra coisa. Então, também não é incomum que quando a gente vai discutir casos, a pessoa é desmotivada para a reabilitação, ou a pessoa não executa nenhuma orientação, nada que a gente sugere, ela faz. Tem uma dificuldade nesse encontro aí que tem objetivos contrários, né? Porque o que a gente quer, né, é que a gente tenha uma relação sinérgica nesse processo de cuidado, né? Que é a compreensão de que o resultado desejado ele só vai ser bom se ele for compartilhado, né? As expectativas diferentes elas diminuem a chance de sucesso. Então, eu estou fazendo uma força para esse lado e o usuário está fazendo uma força para o outro lado. Não faz sentido, né? A gente vai passar muitos anos com esse usuário fazendo ações que não fazem sentido nenhum para ele se ele está desmotivado. A gente precisa inicialmente entender qual é a motivação para estar aqui, por que você está aqui. Não adianta ficar cuidando de usuários que a gente vai ficar dizendo ele está desmotivado para o cuidado, mas ele continua frequentando o serviço. Alguma coisa ele entende que aquele serviço pode colaborar para ele. Que coisa é essa, né? Então é fundamental. E essa não é uma consideração só ética. Sim, é muito ético. Mas ela é também técnica, porque ela aumenta a resolutividade do nosso trabalho, né? Então a gente precisa acreditar profundamente na coprodução, de que a gente vai ter um melhor resultado quando os esforços de todos os participantes eles forem combinados. Então, isso daqui é uma combinação, é um cuidado em conjunto. É como quando a gente vai remar. Todo mundo precisa remar na mesma intensidade, né? No mesmo ritmo, porque senão a canoa não anda. Se uma pessoa está remando fora do ritmo, a canoa vai ficar mais lenta, essa velocidade vai ser mais lenta. É que nem o cuidado compartilhado, né? É claro que a gente precisa ter reflexões sobre como fazer esse cuidado compartilhado, a gente vai discutir um pouco mais à frente. Mas aí, voltando, né, eu pulei o slide porque ficava mais combinado de falar, né, puxar a relação cinética para esse ponto. Mas um outro ponto em relação a essas metas e ações, né, que a gente vai construir é pensar em metas e ações factíveis e monitoráveis. Então, é aquilo da gente pensar nas pequenas vitórias que a gente vai monitorar junto com o usuário. Porque quando a gente vai pensar a reavaliação do caso, a gente vai sentar com esse usuário, essa família, e dizer assim, vamos resgatar aqui o que a gente pensou há 3 meses atrás? Então, a gente vai listar. A gente pensou isso. Aconteceu ou não aconteceu? Por que não aconteceu? Ela mantém e não mantém? A gente pensou isso. Isso aqui a gente alcançou e a gente alcançou rápido. Então, a gente vai construindo junto com os sujeitos, né? Essa percepção das pequenas vitórias, para a pessoa entender que ela está tendo que ela está entendendo o que ela está fazendo ali, que aqueles objetivos são compartilhados e que aquelas metas foram alcançadas, né? E a gente tentar não colocar objetivos ou metas muito amplas, ainda que elas sejam necessárias. Então, por exemplo, a gente coloca lá, ampliação da rede de apoio como uma meta. Essa é uma meta muito ampla. Então, a gente pode colocar fortalecer o vínculo com o vizinho, o senhor Antônio, buscando ampliar o seu apoio na ida à instituição religiosa semanalmente. Então, tem um vizinho que tem um carro ou que vai toda semana
e que poderia ajudar a pessoa a ir lá na igreja, no terreiro, e a partir dali a pessoa ou a família participar, né, dessa rede que hoje está abandonada, né, por alguma circunstância. A gente pode colocar isso. Mas antes disso, a gente precisa de uma outra ação, que é agendar a visita domiciliar e incluir o vizinho em uma conversa sobre ampliação do apoio na participação religiosa do usuário. Então, vejam que essa ação menor tem relação com a ação maior, que é a ampliação da rede de apoio. Mas se a gente coloca a ampliação da rede de apoio como objetivo e meta, a gente tem pouca capacidade de monitorar ou de identificar que aquilo foi alcançado, né? Então, a gente precisa pensar em sempre destrinchar isso para que a gente consiga ali perceber essas pequenas vitórias ou não, né? E mais entender o porquê que cada coisa não aconteceu. É muito importante pensar também que nessa definição de ações e metas, eu estou o tempo todo falando, né, que precisa da coprodução, que precisa do usuário. A gente precisa entender que pessoas em situação de vulnerabilidade ou sofrimento, elas podem acreditar que ser inicialmente difícil, né, estar em uma relação sinergista, estar nessa relação sinérgica, né, de colaborar. E aí a gente precisa dizer que ela é total, é muito importante naquela tomada de decisão e o quão bom esse resultado conjunto pode ser, né? Explicar isso, explicar do rimar junto, explicar que a gente precisa ter objetivo junto, que ela precisa acompanhar junto a avaliação, o alcance das metas, né? E reconhecer que ela vive 24 horas por dia com aquela condição, ou seja, ela sabe mais sobre ela do que qualquer um de nós, né? E valorizar as estratégias que ela já utiliza, né? Para resolver os problemas dela. Então, se ela traz uma situação, a gente fala assim, como é que você resolve isso? Como é que você encara isso? Quanto mais a gente valorizar esse saber da pessoa e da família sobre esse contexto, melhor a gente vai estar trazendo essa pessoa, né, para a coprodução. E aí a gente precisa entender que a gente está em uma relação de poder, né? Que não é suficiente a gente dizer assim, não me veja no lugar de poder, eu quero aqui partilhar esse poder. Não. Essa pessoa ela precisa acreditar profundamente nisso. Ela precisa nos ver como parceiros, como facilitadores, como inclusive seus empregados, assim, né? Somos empregados públicos que estamos ali para favorecer o objetivo dela, o que ela vem buscar no serviço. E aí a linguagem é também um meio de poder, né? Então a gente pensa, né, na comunicação e na participação a partir desse lugar, né? De que quanto mais eu socializo, quanto mais eu adequo, né, a minha linguagem à competência cultural, ao que essa pessoa traz, mais a gente pode atingir juntos esse objetivo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não limitar o PTS do usuário às escolhas disponíveis, né? Então, não é só o que o serviço oferece, ou o que o CAPES oferece, ou o que o CEA oferece, mas é também pensar o que a vida oferece, né? O que a comunidade traz. Não negar a participação da família em processo do tratamento. Então, às vezes, a família não sabe, não entende muito bem o que está acontecendo, não participa do atendimento, não sabe, né, que relações estão acontecendo ali. Ou recusar-se a essas informações que o terapeuta decide que pode causar danos, né? Então, pensar, né, no que é que a gente compartilha e no porquê que a gente compartilha. Na definição de metas, a gente também tem que tomar muito cuidado, né, com a régua da corpo-normatividade. Então, nessa tentativa de adequar esse corpo do sujeito a habilidades que são esperadas, ao dito normal, ao capacitismo estrutural, né, que tanto nos atravessa, todas as suas interseccionalidades de raça, de gênero, né, de orientação sexual. A gente tem que, o tempo todo, se despir dessa norma para a gente poder cuidar de uma forma mais integral. E aí a gente tem que tomar cuidado ao olhar para as nossos objetivos e metas terapêuticas e avaliar, né, a partir da CIF, se a gente está ali focado nas estruturas e funções do corpo, ou até no máximo em atividades e participação, ou se a gente também está considerando fatores ambientais, fatores pessoais, né, fatores contextuais nessa dinâmica. Se os nossos objetivos são focados em estruturas e função do corpo, ou só em atividade, pouco em participação e pouco em fatores ambientais, porque a gente acha que a gente não tem como resolver isso, a gente está cuidando de uma forma muito restrita ainda, né? A gente pode tentar avançar para fortalecer os fatores de proteção, fatores contextuais, que mudem a dinâmica do sujeito nesses outros aspectos.
E aí, uma outra etapa, né, é a divisão de responsabilidades, que é uma etapa tão importante quanto. Então, não adianta a gente pensar um monte de coisa com a equipe, com outros serviços e com o usuário, não definir quem vai fazer o quê, ou qual é o papel de cada um que a gente vai monitorar daqui a 3, 2 meses, 4 meses, enfim. E é muito importante que o usuário e família tenham objetivos, né, que esses objetivos não sejam nossos, que a gente possa ali, a irmã ficou de ler uma história todo final de semana. Isso aconteceu? Isso aconteceu quantas vezes? Como é que isso está acontecendo? Então, a cada atendimento, a cada encontro com o usuário e com a família, a gente vai resgatando também esses objetivos. É muito importante estabelecer o profissional de referência, né? Que é aquele que tem o maior vínculo com o usuário, que ele vai acompanhar, né, essas ações, vai articular um pouco mais esses outros serviços, se necessário. E é bom pensar que, em alguns serviços, essa definição do profissional de referência, ela vem como aquele profissional que faz a primeira escuta, que conheceu o primeiro usuário, mas que não necessariamente é a pessoa que vai mais se implicar com o caso, é a pessoa que se envolve mais com o caso. Então, no momento de definir profissionais de referência, é sempre importante ter uma certa flexibilidade para valorizar o vínculo, né? Que se pode mudar depois, tudo bem que pode ser uma pessoa a priori, mas ver como é, com quem que o usuário e família se relacionam um pouco mais ali na equipe, para que essa pessoa possa ser, de fato, o profissional de referência para ajudar nessa gestão do projeto. Quarta etapa, né, é a reavaliação, que é tão importante quanto todas as outras. Então, a gente vai discutir a evolução do caso, né? Se a gente vai fazer devidas correções de rumo, caso sejam necessárias. Então, trazer o que foi pensado, o que é que deu certo, o que não deu certo. É muito importante definir previamente essa data, esse período de reavaliação, né? O profissional de referência colocar ali na agenda, ter uma planilha que possa ajudar nessa organização de gestão para quando esse PTS vai ser reavaliado, tanto com a pessoa como com a equipe. A fazer atualizações periódicas em reunião de equipe. Então, às vezes, um PTS foi registrado, mas dali a um mês as ações vão sendo realizadas e ver que tem um monte de coisa que já está sendo ajustado, né? Então, o PTS é dinâmico, porque é esse plano. Quando envolver outras equipes de saúde, pactuar previamente esse momento de avaliação. Então, às vezes, fulano, enfermeira, você é da equipe do usuário tal, você pode fazer uma visita domiciliar para pensar um pouco mais, você pode ir na igreja, no centro, enfim, no lugar que esse usuário frequenta e pactuar isso, a pessoa, posso sim. E você não definiu o prazo com ela, você não definiu quando vocês iam se falar novamente. Então, tudo isso precisa ser pactuado para que a pessoa também entenda que ela está fazendo parte do PTS e que esse é um processo combinado, né? Quando a gente envolve outros serviços, é muito importante a gente pensar que esses serviços eles precisam ser inseridos no PTS assim que o usuário chega no serviço. Porque é muito comum que eu escuto assim, o usuário vai ter alta, e aí a gente vai encaminhar o usuário de volta para a atenção básica. Isso não existe. O usuário nunca deixou de ser da atenção básica. Não existe encaminhamento para a atenção básica, porque o usuário nunca deixou de ser da atenção básica. Então, enquanto ele está na atenção especializada, ele precisa estar na atenção básica. Ele é de responsabilidade da atenção básica. Então, esse contato, né, essa articulação prévia, ajuda que o PTS inteiro do usuário na atenção especializada seja acompanhado pela atenção primária, com o objetivo da atenção primária. E vou lhe dizer, para quem atuou na atenção primária, isso para a gente é perfeito. A gente ter uma construção compartilhada de caso com atenção especializada acelera o caso absurdamente. Para a gente é muito importante. Então, esse é um ponto que precisa estar desde o início no PTS e que precisa também estar sendo visto, né, nesse processo de reavaliação. É muito importante que na reavaliação a gente dê visibilidade aos êxitos, né? Tanto com a equipe, como foi a condução de cada um. Fazer elogios, né? A gente precisa se valorizar, a gente precisa entender quando a gente está ajudando, quando é que o trabalho em equipe foi importante, porque a gente sabe que a gente lida com muita frustração, né? Que é o segundo, né? E a gente poder também discutir essas frustrações, discutir com seriedade e muita sinceridade as condutas que foram frágeis ou equivocadas, os planos que não foram alcançados, os sentimentos que emergem a partir disso, né? Então, por exemplo, depois de tal visita, eu fiquei pensando que não agi bem por não ter questionado tal coisa, por ter questionado tal coisa. Talvez fosse melhor ter uma postura mais acolhedora. Eu percebi que a pessoa se retraiu. O que vocês acham? Então,
possibilitar esses momentos, né? De, nossa, eu tenho ficado tão cansada com esse caso, tal postura de tal familiar tem mexido comigo, a gente não alcançou isso, a gente não alcançou aquilo, porque isso é um elemento, né, fundamental para a gente poder trabalhar, né, nessa reavaliação e novas condutas. Entrando, por fim, na última questão, que é como introduzir o PTS, né, no processo de trabalho do SER ou do CAPES. Trago aqui algumas reflexões, né, também para a gente pensar nessa ferramenta, né? Primeiro, pensar que SER e CAPES, a maior parte, são serviços ambulatoriais e, às vezes, distantes da vida real, né? Tem uma menor inserção comunitária, os CAPES um pouco mais, porque são territorializados, mas não tem a proximidade que a atenção primária tem, por exemplo, né? Que dificulta um pouco entender como fazer essa gestão da rotina, e a gente precisa pensar em estratégias. Pensar em visitas domiciliares, ainda que pontuais, né? Ainda que pelo menos uma vez o profissional de referência conheça aquele contexto, muda completamente, né? Ao você visualizar o indivíduo não tem só aquele cenário do setting terapêutico, né? Ali, ele tem, você enxerga a pessoa na escola, você enxerga a pessoa na casa, você entende que casa ela está falando, que cômodo ela está falando, que familiar ela está falando, ou mesmo teleatendimento, né? Então, na pandemia, vários profissionais de reabilitação trouxeram o quanto foi importante fazer um atendimento de videochamada e visualizar a casa. Então, é muito possível, ó, fulana, na semana que vem, nosso atendimento vai ser de teleatendimento, eu quero que você me apresente a casa, eu quero que você me diga como é, me apresente as pessoas, me mostre um pouco como é a sua rua. Então, ainda que esse deslocamento não consiga ser físico, o teleatendimento hoje possibilita isso, né? E a articulação com outras equipes e instituições. Então, está falando com a enfermeira, vamos fazer uma telechamada, vamos conversar um pouco, vamos se conhecer, né? Isso ajuda a estreitar os laços. Além disso, às vezes são serviços que são focados em condições específicas. Então, a possibilidade de reproduzir o copia-cola de PTS, ou de olhei para um TEA e preciso fazer isso, olhei para uma família sobrecarregada, preciso fazer isso, olhei para uma condição X de tecnologia que precisa de tal tecnologia assistiva, vou fazer isso. Então, as respostas podem ser muito mais automatizadas, porque a gente tem a sensação de que os casos são iguais. A gente tem mais dificuldade na singularização dos processos. Então, a gente precisa estar muito atenta a isso nos serviços ambulatoriais e pensar junto com a equipe multiprofissional. Então, o lugar prioritário para pensar o PTS é a reunião de equipe, né? A reunião de equipe não vai, ela não fecha o PTS, é muito importante dizer isso de novo, né? Aquilo ali é um lugar de pensar condutas, de pensar afetos, de pensar possibilidades que vão ser articuladas com os usuários e suas famílias. É importante também ter essa listagem dos usuários, dos PTS em andamento e dos profissionais de referência. Então, precisa ter uma gestão disso. Tanto cada profissional de referência ter uma organização dos seus casos, como o próprio serviço, a gestão do serviço, monitorar isso e acompanhar isso. Porque se aquele profissional sai, ou se o profissional sai de licença, de férias, ou mesmo se desliga do serviço, alguém precisa ter a gestão desse processo. É muito importante que a agenda do serviço dos profissionais ela seja voltada para o PTS. Então, não é só atender, ela precisa ter momentos para a gestão desse caso, e aí entender esse deslocamento. A gente não só opera o cuidado, mas a gente está gerindo esse cuidado também, e pensar na rede, né? A gente tem o costume de cada um no seu quadrado ficar falando mal do serviço do outro, que não funciona, que não faz, mas a gente precisa, nessa agenda, conhecer a rede, fazer uma videochamada, nem que seja de 15 minutos, uma conversa rápida com a enfermeira do caso, fazer essas articulações, ligar, conhecer o agente comunitário. Isso faz parte do processo de trabalho, e o PTS não vai dar certo se as equipes não tiverem uma agenda que privilegie o PTS como ferramenta de organização desse cuidado. Outro aspecto também para pensar nessa operacionalização é lidar com a resistência de alguns profissionais ou de algumas equipes para cuidar daqueles casos, né? Às vezes a equipe já pode conhecer o caso, está cansada, né? Então, é muito importante que tenha alguém que possa facilitar esse processo de pensar, vamos listar o que já foi feito, valorizar as iniciativas e buscar novas saídas, pensar que afetos são mobilizados nesse caso, por que tem tanta resistência da equipe em cuidar dessa pessoa, se vocês já tiveram casos assim, como é que foi a conduta em outros casos. É muito importante tentar ampliar essa visão para não ficar ali na resistência ou só nas dificuldades, né? Algumas vezes a resistência em lidar com os casos complexos ela pode vir também da dificuldade de lidar com aquelas situações. Por exemplo,
por uma questão, né, de falta de conhecimento ou manejo. Então, assim, a pessoa diz assim, eu não sei lidar com violência doméstica, eu não sei lidar com isso, e aí eu não quero acessar esse problema, que é um elefante gigante que ocupa o caso, mas que eu não consigo lidar com ele, então eu não vou olhar para isso, eu vou só olhar para essa habilidade aqui que eu preciso desenvolver no usuário. Ignorar algo que está dialogando completamente com o sujeito, né, com a família, enfim. Ou também essa resistência pode vir de uma demanda que mobiliza emocionalmente, né? Por exemplo, aspectos relacionados à saúde mental, uma depressão, ansiedade. Você não sabe como lidar com isso e aí você ignora isso, mas é fundamental encarar, né, dentro do contexto do PTS. Ou mesmo por as pessoas não enxergarem, né, elementos de uma situação complexa como uma situação de saúde. Então, o desemprego, né? Então, como é que você não considera renda nesse caso? Só diz assim, a família é muito pobre. Gente, se a família é muito pobre, se não tem o que comer, como é que ela vai se sentir motivada para reabilitar? Como é que ela chega aqui nesse serviço de reabilitação ou nesse CAPS, né? Então, assim, a gente precisa trazer isso para dentro do contexto e até perguntar e verbalizar isso. É muito difícil para mim, porque eu não sei como é que eu vou lidar com o desemprego. Eu não tenho como conseguir um emprego para essa pessoa. Poxa, mas se a gente identifica que essa é uma questão, vamos pensar. O que existe de emprego apoiado? O que existe de possibilidades, né, na assistência social para uma pessoa que está em fragilidade? O que existe dentro da segurança alimentar que a gente pode pensar para esse caso? Enfim, a gente precisa trazer esses elementos para dentro do PTS para a gente conseguir pensar juntos em ferramenta para lidar com isso. E também um aspecto fundamental que é o suporte aos profissionais de saúde. Então, essa clínica restrita, né, esse objeto de trabalho reduzido tem uma função protetora que é, ainda que falsamente protetora, que é lidar com essas emoções. Eu consigo lidar com o trabalho não vai me atravessar tanto emocionalmente. Isso é uma falsa ideia, porque ao tratar mal o usuário, ou ao colocar tantos limites para acessar a subjetividade, isso a gente já está falando sobre a gente, isso a gente já está falando sobre afeto, né? Então, a gente também precisa pensar que a cuidar daquelas dificuldades pessoais relacionadas ao trabalho, né, que se refletem no trabalho, e que na maior parte das vezes vem de problemas do processo de trabalho, né, de ruídos de comunicação, de um trabalho fragmentado, ou de competitividade, ou de conflitos, né? Baixa grupalidade solidária entre a equipe, então ninguém pode errar. Eu não percebo que ninguém consegue me apoiar, então eu vou fazer só o meu, dar conta do meu. Dificuldade de vislumbrar resultados em equipe, em decorrência dessa fragmentação, enfim. Então, se a gente não tem um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho que cuide da gente, que nos ajude a ser solidários, que nos ajude a apoiar, que trabalhe em aspectos relacionais e humanos, né? Porque estamos falando de humanos, é muito difícil que a gente consiga fazer isso com o usuário. Porque se o serviço não cuida da gente, a gente vai. Se o serviço cuida mal da gente, a gente cuida mal do usuário. Então, isso não é menor. Isso é um aspecto que vai fazer toda a diferença na implementação do PTS naquele contexto, né? Aqui as referências, agradeço mais uma vez pelo convite e me disponibilizo aí a ajudar em outros momentos, a tirar dúvidas e a dialogar sempre sobre esse tema. Obrigada.